Alice Kittler. Alice Kittler foi uma mulher que conseguiu entrar para o cenário histórico das bruxas na Irlanda, não por seus encantamentos mágicos, mas por suas relações amorosas e acusações de bruxaria, que fizeram dela um verdadeiro enigma. Vinda de uma família abastada, Alice nasceu em 1280. Ela foi a primeira mulher a ser acusada e condenada por práticas de bruxarias na Irlanda, no condado de Kilkenny. Mas o que realmente acabou atraindo a atenção do público para o caso de Alice foram as circunstâncias misteriosas em torno da morte de seus maridos. Alice casou 4 vezes. Ela ficou casada até que por um bom tempo com seu primeiro marido chamado William Outland, cerca de uns 20 anos. E dessa relação nasceu seu filho William Jr. William Jr. era tudo para ela. Ela dedicava todo o seu tempo para esse filho. Depois casou-se com Adam Bloom, Richard de Valle e John Power. Todos morreram sob circunstâncias misteriosas, e o detalhe é que esses maridos tinham filhos legítimos de outros casamentos, mas, surpreendentemente, eles excluíam esses filhos dos testamentos e deixavam todos os bens para Alice e o filho William. Essa herança que deixou os dois muito ricos. Porém, com seu quarto marido, John Power, a trama se intensificou. Pouco tempo depois do casamento, John começou a adoecer e ficou muito magro. Começou a perder todos os pelos do seu corpo, suas unhas caíram e esses normalmente são sintomas de envenenamento lento por arsênico. Os filhos de outro casamento de John suspeitaram e suas suspeitas se concretizaram após sua morte. Os filhos de seus maridos anteriores acusaram Kittler de bruxaria e envenenamento. Além disso, ela foi acusada de adorar o diabo e de sacrificar animais. Na mira da Inquisição e condenada à morte, Alice contou com a ajuda de seu ex-cunhado e político, Roger Outram, e do filho William para fugir. Conquistou sua liberdade, mas seu destino permaneceu incerto. Algumas conjecturas apontam que Kittler tenha se estabelecido na Inglaterra, levando consigo a filha de sua antiga serva Petronila. Serva essa que foi condenada à fogueira. O filho dela, William, ficou em Kilkenny e cumpriu penitência pelos pecados da família, doando dinheiro aos pobres e frequentando 3 missas por dia durante anos. O que sabemos é que Alice era uma mulher bela, inteligente, que conseguiu ficar rica com a morte de seus maridos. Foi a primeira mulher na Irlanda a ser condenada por bruxaria. Também foi acusada de adoração ao diabo. Além de executar sacrifícios de animais, ela enganou a igreja, fugiu da Inquisição e desapareceu. Alice Kittler ficou conhecida como a esposa do diabo. Catherine Mauvoisin. Catherine Dier nasceu em 1640 em Paris. Sua mãe era feiticeira e aos 9 anos ela começou a praticar quiromancia, leitura de rosto e astrologia. Casou-se aos 20 anos e passou a ser conhecida como Catherine Mauvoisin. Seu esposo era um joalheiro fracassado e ela passou a usar seus feitiços para sustentar a família. Catherine preparava poções afrodisíacas, amuletos e poções que prometiam tornar as mulheres mais bonitas. Seus produtos a tornaram bastante conhecida e lhe deram acesso aos círculos dos nobres de Paris. Dentre os seus serviços, os mais procurados era o pó da herança, um veneno que garantia aos seus clientes a morte de alguém que poderia lhes dar uma herança. Catherine passou a preparar cada vez mais venenos e a celebrar rituais satânicos em uma cabana que tinha próxima de Paris. Desse modo, passou a ser chamada de La Voisin, termo que significa a vizinha em francês. Uma de suas clientes mais famosas foi a Marquesa de Montespan. Ela era amante do rei Luís XIV e contratou os serviços de La Voisin para fazer um feitiço contra uma rival. Além disso, a marquesa chegou a conspirar junto com a feiticeira para envenenar o rei.
Entre os anos de 1660 e 1680, o número de mortes entre os idosos da nobreza aumentou consideravelmente. Embora a causa das mortes fossem dadas como natural, uma comissão foi criada para investigar o que estava acontecendo, e Catherine acabou presa em 1679, acusada de ser responsável pelos venenos que mataram os idosos ricos e as amantes que foram descartadas por seus companheiros. Os investigadores encontraram na casa de Catherine diversos ingredientes usados em suas poções, como gordura de pessoas, excrementos, sangue, uma fornalha cheia de restos mortais de recém-nascidos e fetos. Além de fazer cirurgia nas mulheres grávidas, ela tirava a vida dos pequenos em cerimônias e queimava seus corpos no forno. Ela foi convencida e confessou ter ceifado a vida dos pequenos e ter produzido venenos para livrar-se das pessoas. Houve quem relatasse que ela teria conversado com o próprio diabo. Em 1680, Catherine foi queimada viva em praça pública, junto com outras dezenas de mulheres. Segundo relatos da época, ela morreu proferindo pragas e cantando canções obscenas. A Tibuca de Salem. O caso das bruxas de Salem comprova o mal que a fofoca faz. Em 1692, em Massachusetts, nos Estados Unidos, na pequena cidade de Salem, uma escrava negra conhecida como Tibuca resolveu compartilhar com outras mulheres tradições ancestrais de seu povo. Ela poderia ser considerada uma bruxa, pois conhecia feitiços, poções e segredos. Na África Ocidental, onde nasceu, seguia a religião voodoo. Ao compartilhar um de seus costumes, algumas pessoas passaram a relatar pesadelos e insônia, o que levou um grupo de pessoas a chamar um médico, que decretou que elas estavam embruxadas. O juiz Samuel Sewall condenou e Cotton Mather executou a escrava e as mulheres consideradas embruxadas. A caça às bruxas continuou por mais ou menos um ano, que resultou na prisão de cerca de 150 pessoas. Essa história inspirou o filme As Bruxas de Salem. Maggie Wall. Maggie Wall queimada aqui, 1657, como uma bruxa. Essas são as palavras escritas em um monumento na Escócia, feito com pedras de 6 metros de altura, com uma cruz no topo. Contudo, não há qualquer registro do julgamento da suposta bruxa, ou até mesmo de sua existência, o que não tira a sua fama. Existem pessoas que acreditam que tal monumento escocês seja uma dedicatória para as bruxas do país que foram acusadas e queimadas, mas há também os que acreditam que ela realmente existiu. As histórias incluem que ela teria sido uma curandeira, uma sábia, que usaria de ervas e especiarias como medicamentos naturais, o que na época não era visto com bons olhos. Esse monumento de pedra na Escócia confirma a existência dessa que foi uma das mais famosas bruxas da história. Merga Bain. Merga foi uma das primeiras mulheres julgadas no julgamento das bruxas de Fulda, que aconteceram na Alemanha entre os anos de 1603 e 1606. Entre as mais de 200 pessoas envolvidas, ela estava entre as primeiras que teriam sido julgadas, e a acusação era de estar grávida. A suposta bruxa estava casada com seu terceiro marido havia 14 anos e não tinha filhos, o que fez com que as pessoas da época acusassem que o feto que crescia em seu útero pertencia ao diabo. Grávida, ela foi obrigada a fazer uma confissão de que teria matado o falecido marido e tido relações com o demônio. Merga foi julgada culpada de bruxaria e foi queimada viva na fogueira no outono de 1603. Foram chamadas de bruxas mulheres que tinham conhecimento sobre ervas medicinais, que se dedicavam ao ocultismo,
que praticavam religiões pagãs ou que simplesmente viviam afastadas do convívio social. E as bruxas mais famosas da história inspiraram livros, filmes e a cultura pop. Por enquanto é só. Obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.